Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Tarô. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês mais um arquétipo que é a carta de número 1, a carta do Mago, ou The Magician, como é conhecido aqui dentro do Tarô de White que a gente está utilizando, tá bom? Pessoal, vim mais uma vez aqui a caráter para exemplificar muito bem o arquétipo que essa carta representa. A carta de número 1, ela mostra pra gente aí um homem segurando a sua varinha mágica, que seria a varinha de condão, como é conhecida aí mais popularmente, mas a gente chama de vara, que é um símbolo que representa o elemento ar, tá bom? A varinha representa o elemento ar em algumas tradições, em outras representam a tradição do fogo, o elemento fogo, tá bom? Perceba que ela vem apontada para cima, dizendo que ele está puxando a energia do alto, ele é um agente do alto na Terra. E ele está com essa célebre posição de mãos, não é? Uma mão apontando para cima com a sua varinha e outra apontando para baixo. Ele é um pontífice, ele é uma ligação do plano superior com o plano de aqui, do agora. Diferente da carta do louco que a gente viu na última aula, a carta do mago ela é oposta em vários sentidos. O mago ele é associado à sabedoria, tanto que magister e magistério vem dessa expressão, dessa palavra magos, que está associada a conhecimento. Vamos lembrar lá do mago Merlin, que foi o conselheiro de Arthur dentro das lendas arturianas. O sábio conselheiro, muitos filmes que a gente visualiza aí do período medieval, os reis eles tinham um mago que era também seu conselheiro, em vários aspectos políticos, espirituais, pessoais, geralmente um homem mais velho, símbolo da sabedoria. Então, a carta do Magister, né, a carta de número 1 aqui, ele fala pra gente então de sabedoria, conhecimento, espiritualidade. Fala que a pessoa tem uma conexão espiritual grande. Fala que é alguém que tem tudo nas mãos. Percebam que na mesa, né, eu até tentei imitar aqui um pouquinho, tem uma espada, a taça e umas moedas na mesa dele. Eu tentei replicar isso aqui. Cada um desses elementos, além de ser os naipes do baralho, né, lembrando que os arcanos menores estão associados com o baralho tradicional, nós temos aqui representantes do elemento fogo, representante do elemento água, representante do elemento ar e representante do elemento terra, tá? Então ele tem harmonia em equilíbrio com os 4 elementos. Dentro da teoria espiritual, os 4 elementos seriam os componentes principais que fazem o todo. Então a mesa é o campo de domínio do mago. Então ele tem domínio sobre todas as coisas. E os 4 elementos não são só necessariamente elementos. A água representa as emoções. Então ele tem domínio sobre as próprias emoções. O fogo representa as paixões, então ele tem domínio sobre as próprias paixões. A terra representa a estabilidade, então ele tem controle sobre a sua própria estrutura, sobre a sua própria estabilidade. O ar representa o pensamento, então ele tem controle sobre o seu próprio pensamento. Ele tem controle de tudo. A junção dos 4 elementos cria todas as coisas. Então essa carta traz para nós a ideia de que quando ela cai no jogo, que tem tudo para dar certo. Vai depender de você fazer os movimentos adequados. Vai depender de você fazer os movimentos certos para que as coisas certas aconteçam, tá? Então a carta do mago, ela fala muito disso. Perceba que é uma carta que tem uma luz muito clara ao fundo, né? No caso aqui do Tarô de White, que a gente está utilizando. O sol, eu já falei isso para vocês, representa sabedoria, conhecimento e espiritualidade. Existem muitas flores, né, aos pés do mago, mostrando que é alguém um bem-estar, uma plenitude. É uma carta que eu particularmente gosto muito, tá? Essa carta ela fala também um pouco de controle. Em excesso, pode dizer que alguém está controlando uma situação. Numa relação, a ideia de controle de fato não é muito bem vista, né? A ideia de controle dentro de uma relação, ela não é legal. Porque a relação é para trazer iguais. A gente vai ver isso no arcano de número 6. A gente percebe aqui também a predominância muito forte da cor vermelha, que é o impulso, que é o fogo, que é o movimento. Mas também percebemos aí uma veste branca sobre a roupa dele. O que isso significa? Que ele tem equilíbrio sobre as suas paixões. Ele tem ela, ele não anulou elas.
mas ele tem elas em controle, e é isso que traz a sabedoria. A gente percebe que tem o símbolo do infinito por sua cabeça, lembrando um pouco a auréola dos santos e anjos, né? Que faz associação com o chakra, que se localiza no alto da cabeça, e que é o local, o ponto onde o plano espiritual é acessado por nós. É o nosso campo de conexão. No caso, a gente percebe que ele tem uma conexão muito ampla com a sua espiritualidade. O número 1, que representa essa carta, fala pra gente de começos, de início da jornada. É a primeira carta real, oficial. Porque o louco a gente já aprendeu que não sabe onde ele fica. Mas o mago a gente sabe muito bem. Figuras que lembram um pouco o mago. O Merlin. A gente tem também, por exemplo, Gandalf, dentro do Senhor dos Anéis. A gente tem várias figuras, né, que associam esse aspecto de sabedoria, conhecimento, ordem, tá? Essa carta ela está associada a Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que está associado à conexão do homem com Deus. Por isso que a gente percebe muito a posição de mãos, muitos aspectos falando de espiritualidade, tá? O mago é diferente, por exemplo, da bruxa, que foi trazido ao mundo a ideia negativa pela imposição religiosa. O mago ele tem esse aspecto de sabedoria, de conhecimento, né? A alquimia, por exemplo, está muito associada aí à magia do magos. Foi a mãe da química moderna. A astrologia foi a mãe da astronomia. E assim sucessivamente. Então, muitos dos conhecimentos que nós temos, nós devemos aos magos do passado. Essa carta fala para que nós buscamos auxílio espiritual, né? Ouvir a espiritualidade, ouvir alguém mais velho que você. Essa carta fala geralmente também de profissões de domínio, empreendedores, pessoas que são chefes ou gerentes, pela ideia do domínio sobre a mesa, geralmente fala de características assim. Profissionais liberais como médicos, advogados, também está muito atrelado à carta do Magíster, do mago. Fala para nós também, por exemplo, da ideia da necessidade de nos equilibrarmos. Fala para nós da ideia, por exemplo, de ter tudo em controle. Ou muitas vezes diz que a gente tem tudo, né? Só basta saber agora utilizar essas ferramentas que nós já temos sobre a nossa mesa, tá bom? Essa é uma carta particularmente que eu gosto bastante, é uma das minhas cartas favoritas. A gente percebe aqui a ideia de equilíbrio. É claro que também tem uma outra questão aqui. Enquanto o mago, apesar do louco, em vários aspectos negativos, o louco traz uma ideia de movimento. O mago traz uma ideia de início, mas não é uma carta de movimento. Tanto que muitas vezes, quando o mago cai, a gente fala da necessidade também da pessoa colocar em movimento aquilo que ela já tem. Por exemplo, a pessoa estudou. Agora é a hora de praticar. É a hora de se movimentar. Você já tem tudo que você precisa. Agora é saber manejar isso aí, tá bom? Quando define caráter de alguém, fala de uma pessoa tranquila, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa espiritualizada, de uma pessoa séria, tá? Muitas vezes até metódica. Dentro da alquimia, da magia, no sentido do magos, né, no sentido bem estrutural, é tudo muito milimetricamente calculado. Então tudo é muito quadrado, tudo é muito sistemático, tá? É muito razão. A gente percebe que é uma carta que está muito atrelada à razão, ao pensamento. Mas é uma carta bastante positiva, tá bom? Representa aí a energia masculina de movimento e transformação. E é uma carta que fala para nós de bem-estar, de plenitude, de completude, de certa forma. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês no próximo vídeo.